Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, apertando o botão aqui embaixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Flamengo. Flamengo que vai ter mudanças no elenco para a disputa da temporada de 2021. Algumas peças vão sair, algumas podem chegar, depende aí da oportunidade de mercado. O Flamengo não vai ter muito investimento, muito dinheiro em caixa para fazer altos investimentos e trazer reforços para a temporada 2021. Fato é que o primeiro a puxar o bonde, o primeiro a puxar a barca no Flamengo é Pedro Rocha, jogador que pertence ao Spartak da Rússia, está emprestado ao Flamengo até o dia 31 de dezembro desse ano, mas o Flamengo optou por não estender o vínculo do jogador de empréstimo e assim o jogador irá se despedir no dia 31. Dia 1º ele já não faz mais parte do elenco rubro-negro e tem que se apresentar no dia 12 de janeiro à equipe da Rússia. Se vai continuar ou não no futebol brasileiro, ainda é uma incógnita. O que há de certo é, não fica no Flamengo e a reapresentação dele está prevista lá na Rússia no dia 12 de janeiro. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns números do Pedro Rocha e vocês vão analisar, com certeza vão achar que não valeu a pena a contratação do jogador. Mas vamos lá, Pedro Rocha chegou ao Flamengo em janeiro, vocês vão se lembrar, na apresentação dele ele até chorou, se emocionou, dizendo que era um sonho jogar pelo Flamengo, o pai dele estava presente também na entrevista coletiva, também se emocionou. De fato, o jogador é muito torcedor do Flamengo, queria muito ficar no Flamengo, mas não teve jeito, o Flamengo optou, como eu disse, pela não extensão do contrato dele. Num determinado momento da temporada, o Flamengo até conversou com o empresário do jogador, o Hamilton Bernard, para o Hamilton tentar a extensão de contrato junto ao Spartak até fevereiro de 2021. O Spartak recusou, falando que não tinha como, porque no dia 24 de fevereiro, quando o Campeonato Brasileiro vai acabar, né, na verdade, a janela de transferência na Rússia vai estar fechada, ou seja, o jogador retornaria e ele não poderia ser utilizado pelo elenco russo. Aí o Flamengo estudou a possibilidade de estender até o meio de 2021. O Spartak até topou, desde que o Flamengo desse uma compensação financeira, ou seja, pagasse pelo empréstimo, pela extensão do empréstimo de 6 meses. Lembrando que o Flamengo já tinha quitado um valor pelo empréstimo de 1 ano no começo de 2020. Ou seja, o Flamengo entendeu que não era um bom caminho a extensão de um contrato do Pedro Rocha e bateu o martelo pela não extensão do contrato. Aí o jogador veio em janeiro, chegou como um jogador em status de bom reforço, de fato é um bom reforço. Na ocasião eu elogiei a chegada do Pedro Rocha, mas não deu certo. De lá para cá, ou seja, nesses 12 meses de Flamengo, Pedro Rocha disputou 11 jogos, sendo apenas 3 como titular, ficou 252 minutos em campo. Isso equivale a menos de 3 partidas inteiras, se a gente for fazer aí um cálculo, menos de 3 partidas inteiras. E marcou apenas 1 gol, só para vocês terem noção. E o Pedro Rocha, assim, é um investimento alto, embora não seja um jogador do Flamengo, o salário do jogador é alto. Então, por conta disso, por conta desses fatores, o jogador em campo não mostrou muito serviço, sofreu com lesões, a verdade é essa também, e o Flamengo entendeu que não valeria o investimento manter um jogador com alto salário no elenco, sendo que ele está pouco sendo aproveitado, inclusive com o Rogério Ceni nas 2 últimas partidas, não foi relacionado e ele está bem, tá? Ele está bem fisicamente, está pronto para jogar, está à disposição, mas o Rogério Ceni preferiu não relacioná-lo nas 2 últimas partidas. Então eu vou trazer mais detalhes aqui para vocês da passagem do Pedro Rocha. Antes dele estrear com a camisa do Flamengo, lá no começo do ano, ele foi relacionado para 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas e não entrou em campo. Aí na 7ª vez ele foi titular, foi contra Cabo Friense pelo Campeonato Carioca no dia 29 de fevereiro. Ficou 54 minutos em campo, não fez gol, mas fez a sua estreia pelo Flamengo. Depois ele foi relacionado para 1, 2, 3, 4 partidas, não entrou. Aí veio contra o Bangu no dia 18 de junho, entrou faltando 5 minutos para acabar, ficou 5 minutos em campo e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Primeiro e único gol, né? Depois contra o Boa Vista ele entrou faltando 16 minutos, ficou no banco 2 vezes, não entrou. Aí contra o Fluminense no dia 12 de julho, entrou em campo faltando 5 minutos para acabar. Depois ele ficou no banco em 1, 2, 3, 4, 5 partidas.
Aí só depois ele voltou a entrar como titular, foi contra o Botafogo. Eu lembro desse jogo, ele fez uma boa partida, inclusive, ficou 65 minutos em campo. Depois ele voltou a ser titular contra o Bahia, também fez uma boa partida, vocês vão se lembrar disso, porém foi substituído, ficou 67 minutos em campo. Aí veio o jogo que para mim foi o problema sério na temporada do Pedro Rocha. No dia 5 de setembro, na partida contra o Fortaleza, ou seja, completou um turno ontem. Ele entrou em campo faltando... Ele entrou em campo faltando alguns minutos para acabar. Ficou 12 minutos em campo e saiu lesionado. Uma lesão grave, gravíssima, de grau 3 na coxa que ele sofreu, uma lesão muscular de grau 3. Ficou aí muito tempo sem disputar uma partida, 2 meses para se recuperar, muito tempo. Aí voltou a ser relacionado no dia 7 de outubro, depois voltou a ser relacionado apenas no dia 25 de outubro, porque ele foi relacionado, aí voltou a sentir dores, aí foi preparado fisicamente. Enfim, depois ele não conseguiu mais engrenar, foi pouco utilizado, a verdade é essa. Só foi entrar em campo no dia 11 de novembro, no dia da estreia do Rogério Ceni no Flamengo, que ficou 10 minutos em campo. Aí depois disputou uma outra partida também contra o São Paulo, ficou 12 minutos em campo. Depois contra o Curitiba, 4 minutos apenas em campo. E só a partida de despedida foi contra o Santos, ficando 2 minutos em campo. Não disputou mais nenhuma partida depois desse jogo contra o Santos. Ou seja, é um jogador que de fato decepcionou a passagem dele. Seja por conta da paralisação do futebol, seja por conta das lesões. Fato é que decepcionou. Esperava-se muito mais do Pedro Rocha, muito mais mesmo. E eu me coloco, nesse balaio aí eu me coloco. Eu como jornalista, como torcedor também do Flamengo, esperava muito mais do Pedro Rocha. Eu estava presente na entrevista coletiva dele de apresentação. É um jogador que parecia que ia dar alma, que ia dar vida no Flamengo, mas sofreu com a paralisação do futebol, sofreu com lesão, porque quando ele chegou ao Flamengo, ele já não chegou bem, 100%, teve que passar por uma preparação. O Cruzeiro, na ocasião, o ex-clube dele havia sugerido uma operação na parte pubiana, no pubis dele. O Flamengo entendeu que não era o melhor caminho, fez uma preparação com ele especial, e depois ele ficou à disposição do Flamengo, teve a paralisação, depois teve a lesão grave em setembro, e a passagem dele pelo Flamengo não deixará saudades, a verdade é essa. Poucos torcedores sentirão saudade de Pedro Rocha, e poucos torcedores podem até se lembrar que Pedro Rocha um dia passou pelo Flamengo. Uma pena, 11 jogos apenas disputados, jogador de 26 anos, a princípio retorna ao Spartak de Moscou. A verdade é que agora a passagem dele pelo Flamengo acabou. Se despediu contra o Santos, ficando apenas 2 minutos em campo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Continue se inscrevendo no canal, só clicar no botão aqui embaixo, dê o like no vídeo, ativa o sino e compartilha com os amigos, que isso ajuda bastante. Valeu, galera, um abraço.